Olá a todos, eu sou a professora Cristiane Fuser, do Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal de Santa Maria. Em nome da Comissão Permanente do Vestibular, a Copervis, nesta videoaula apresentaremos as principais características de um dos gêneros previstos para a prova de redação dos processos seletivos da UFSM. Abordaremos o artigo de opinião. Os gêneros textuais estão previstos nos parâmetros curriculares nacionais. O trabalho com a língua portuguesa, nas suas dimensões de leitura, escrita e análise linguística, estão então organizados e recomendados pelos PCNs para a educação básica em todo o Brasil. Nesta videoaula, organizamos os nossos conteúdos sobre o artigo de opinião em dois grandes tópicos. Inicialmente, apresentaremos os aspectos contextuais do artigo de opinião na perspectiva de gênero textual. Na sequência, apresentaremos os critérios de avaliação de artigos de opinião no vestibular da UFSM 2014, considerando três dimensões fundamentais: a estrutura global do gênero, o propósito e o conteúdo e a articulação escrita. Antes de iniciarmos a abordagem desses aspectos, convém esclarecermos que os textos utilizados como exemplos nesta videoaula não devem ser considerados modelos a serem seguidos integralmente, uma vez que serão usados excertos de artigos de opinião que circulam na sociedade atual e que contemplam alguns dos aspectos abordados em cada um dos critérios de avaliação utilizados na prova de redação dos processos seletivos da UFSM. Iniciamos então com os aspectos contextuais do artigo de opinião. Para abordarmos as variáveis do contexto em que artigos de opinião são utilizados na sociedade letrada atual, nós precisamos considerar o que é um artigo de opinião e qual é a sua finalidade no contexto social. Segundo estudos prévios sobre este gênero, o artigo de opinião é considerado um espaço de compartilhamento de ideias e discussão democrática de aspectos da realidade social, que envolvem acontecimentos, comportamentos, propostas que circulam na sociedade. Essa abordagem é feita a partir de um ângulo mais pessoal, em que a opinião do articulista se manifesta. Os artigos de opinião valem-se da argumentação para analisar, avaliar e responder a uma questão controversa de ordem social, econômica, política ou cultural. Frequentemente faz uso do discurso especializado, quando o próprio autor detém conhecimentos especializados acerca do tema abordado, dizemos que está na voz autoral. Quando ele não detém todo o conhecimento especializado necessário, ele pode fazer uso de vozes externas, vozes não autorais. Segundo Rodrigues, nesse gênero interessa menos a apresentação dos acontecimentos sociais em si e mais a sua análise e a posição do autor que produz o texto. Também é importante considerar nas variáveis do contexto de situação o participante produtor, quem produz esse texto e como a sua presença se manifesta. O autor de um artigo de opinião, também denominado articulista, analisa uma situação a partir de experiências ou conhecimentos prévios sobre a temática abordada, buscando influenciar e transformar valores dos leitores por meio da argumentação a favor de uma posição ou a refutação de possíveis opiniões divergentes à opinião que ele está defendendo no artigo. Apresenta-se como colaboração espontânea ou solicitação, não necessariamente remunerada. Isso é necessário para que seja conferida mais liberdade de posicionamento aos articulistas. Também nessa relação é importante considerar o participante leitor, o interlocutor do artigo de opinião. Em geral, são leitores de mídias interessados em verificar, em conhecer pontos de vista pessoais sobre os temas de interesse da sociedade. Outro aspecto contextual é o meio de circulação, onde que estes artigos de opinião costumam circular. Pode ser publicado em jornais ou revistas impressas ou ainda em revistas e jornais online. Também podem ser utilizados blogs ou sites pessoais ou sites institucionais que se proponham a publicar artigos de opinião.
Nos jornais, normalmente, o artigo de opinião se situa na seção opinião. Nas revistas, constituem colunas assinadas. Ocupa meia página, dependendo do veículo de comunicação em que o artigo é veiculado. O momento e periodicidade de publicação dos artigos de opinião também é importante considerarmos. Normalmente, os artigos de opinião são produzidos logo após algum fato ou acontecimento relevante na sociedade. Sua publicação costuma ter periodicidade diária nos jornais, semanal ou mensal nas revistas e é uma periodicidade aleatória em blogs mantidos pelos próprios articulistas. Como a linguagem se manifesta, como que a organização dos textos do gênero artigo de opinião é utilizada? Nós podemos verificar isso no momento em considerar que o produtor do texto assume uma posição sobre o tema por meio da elaboração de uma tese, um ponto de vista materializado linguisticamente, e esta tese é defendida por meio de argumentos, com o intuito de provocar ou aumentar a adesão do leitor à posição do articulista. O meio usado para registrar o produto desse processo é escrito, razão pela qual o status do artigo de opinião é de permanência, uma vez que pode ser transmitido em diferentes mídias ao longo do tempo. Predominantemente, a modalidade de texto utilizada nesse gênero é a dissertativa argumentativa. Mas é possível também que artigos de opinião contenham excertos narrativos, descritivos, expositivos, desde que essas modalidades estejam a serviço da argumentação, que é a prioridade de todo artigo de opinião. Resumindo esses aspectos, nós podemos então fazer um esquema dos principais elementos que constituem o contexto de uso do gênero artigo de opinião, que pertence à esfera jornalística. Podemos então considerar que o articulista é um indivíduo preocupado com aspectos da sociedade, da convivência em sociedade, assim denominado articulista. Ele produz um texto que será lido por diferentes indivíduos, leitores de mídias impressas ou eletrônicas. Para produzir um artigo de opinião é preciso inicialmente ter uma opinião formada ou em formação sobre um tema. Este é o propósito comunicativo fundamental do artigo de opinião. E esses textos podem circular em diferentes meios. Jornais impressos, jornais eletrônicos, revistas impressas ou eletrônicas e blogs. Este, então, é o esquema que resume os principais aspectos contextuais do artigo de opinião. Considerando que a argumentação é a modalidade fundamental desse gênero, esse cartoon nos mostra um pouco a importância do argumento na relação com a opinião. A personagem diz: uma árvore deve ter boas raízes, uma casa deve ter uma boa fundação e toda opinião devia ter um bom fundamento. O fundamento é justamente constituído pelo argumento, que fortalecerá a tese e possibilitará a adesão dos leitores ao texto produzido. Partimos agora para o segundo tópico da nossa videoaula, os critérios de avaliação de artigos de opinião nos processos seletivos da Universidade Federal de Santa Maria a partir do ano de 2014. Os critérios de avaliação estão organizados em 3 dimensões fundamentais. A primeira dimensão é a adequação à estrutura global do gênero. É o momento em que o leitor olha para o texto de uma perspectiva mais panorâmica. A segunda dimensão é numa perspectiva de superfície, em que consideramos a adequação do texto ao propósito comunicativo e ao conteúdo abordado. E a terceira dimensão é a articulação escrita, em que lançamos um olhar mais detalhado acerca dos aspectos microestruturais e lexicogramaticais que constituem o artigo de opinião.
Iniciamos então o estudo da primeira dimensão, a adequação à estrutura global do gênero. Essa dimensão se constitui de 2 critérios fundamentais. O primeiro deles é verificar se o texto apresenta os estágios composicionais típicos do artigo de opinião, aqui considerados obrigatórios: um título, a contextualização ou apresentação da questão discutida, uma tomada de posição quanto a essa questão, uma argumentação que sustenta a posição assumida e, por fim, uma conclusão com reforço do posicionamento que foi defendido ao longo do texto. O texto que se constituir de todos esses estágios composicionais poderá ser considerado representativo do gênero artigo de opinião. O segundo critério contempla as marcas linguísticas presentes no artigo de opinião que permitem distinguir a voz do articulista, a voz autoral, de outras vozes que ele escolher utilizar no seu artigo. Passemos ao detalhamento da primeira dimensão. No critério da primeira dimensão, o texto apresenta os estágios composicionais típicos, que, como vimos, são o título, uma contextualização da questão discutida, um posicionamento, a argumentação e uma conclusão que reforça o posicionamento. Vamos verificar a presença desses estágios composicionais num artigo de opinião como exemplo disso. Nós temos aqui um artigo de opinião intitulado Os Perigos de Estar Sempre Conectado, um artigo publicado na revista Época pelo articulista Jairo Bauer. Lançando um olhar, portanto, panorâmico sobre esse texto, nós logo verificamos que ele contém um título, ele contém uma contextualização sobre o tema no início. Quem acha que o comportamento dos jovens e de muitos adultos que não desgrudam os olhos e os dedos da tela de um celular quando estão em grupo é apenas sinal de falta de educação ou de respeito com quem está em volta, pode começar a se preocupar com outras questões mais sérias. Verificamos então no primeiro parágrafo do texto uma contextualização acerca do tema, da questão social a ser discutida, que é a frequência com que jovens e adultos ficam conectados à internet e a demais equipamentos eletrônicos, e uma indicação do posicionamento do articulista quanto a isso, que é de preocupação. Na sequência do texto, há vários parágrafos que compõem a argumentação, em que o articulista traz dados de pesquisa e demais informações para demonstrar a razão dessa preocupação e principalmente as consequências dessa situação. Na sequência do texto, temos mais um parágrafo em que há argumentos buscando fundamentar o seu posicionamento. E, ao final, um parágrafo conclusivo em que o posicionamento é reforçado. Como não é possível imaginar um mundo e uma escola em que os celulares e a internet não sejam onipresentes, é importante discutir com os jovens o momento mais adequado e seguro para usar essas tecnologias. Que tal desligar o aparelho e prestar um pouco mais de atenção à aula e ao trânsito? Observemos que neste parágrafo final, o articulista reforça o seu posicionamento acerca da necessidade de dar mais atenção a essa situação de frequência exagerada com que muitos jovens e alguns adultos estão dedicando aos aparelhos eletrônicos. E termina com uma proposta: que tal desligar o aparelho e prestar atenção à aula e ao trânsito? Por meio de uma pergunta retórica. Veremos mais detalhadamente os recursos linguísticos usados para construir esses estágios composicionais do artigo de opinião nos próximos critérios que iremos abordar. Vamos fazer uma observação com relação ao título, que é um dos estágios composicionais fundamentais no artigo de opinião e que tem a função estratégica na argumentação. No que se refere à avaliação, o título pode ser considerado, portanto, uma estratégia argumentativa importante para a construção da argumentação no texto. No caso dos artigos de opinião produzidos em situações de avaliação em processo seletivo, o avaliador terá de considerar se o título é coerente com o campo semântico do texto, se sinaliza um posicionamento e também
a estratégia argumentativa ou, se não sinaliza explicitamente o posicionamento, ao menos indica a estratégia argumentativa que será desenvolvida ao longo do texto. Vamos ver alguns exemplos. Jovens e redes sociais. Internet e relações interpessoais. Esses são dois exemplos de títulos que poderiam ser utilizados para o artigo de opinião que lemos antes. Esses títulos são considerados da categoria referência explícita ao tema. Eles não explicitam um posicionamento, mas trazem as palavras-chave que constituem o tema abordado no texto. Ou vamos ver mais dois exemplos de títulos que se enquadram em uma segunda categoria. Os perigos de estar sempre conectado, as vantagens das redes sociais. Aqui nós temos elementos linguísticos que sinalizam um posicionamento, razão pela qual esses dois títulos podem ser enquadrados na categoria sinalização de posicionamento. O substantivo perigos indicia uma avaliação negativa em relação à questão abordada no texto, enquanto que vantagens sinaliza uma avaliação positiva. Por esses títulos, os leitores já podem perceber qual será a perspectiva adotada pelo articulista em sua argumentação. A terceira categoria de títulos pode ser exemplificada assim: navegando num mar de ilusões, rede de aprendizagem. Aqui nós temos marcas linguísticas que também ajudam a sinalizar, mesmo que implicitamente, a perspectiva de posicionamento que norteará o texto. Navegando, que está relacionado ao campo semântico de internet. Ilusões, que é um índice de avaliação negativo. Ao contrário, rede de aprendizagem. Rede é uma palavra que está relacionada ao campo semântico também de internet. Entretanto, a palavra aprendizagem faz alusão a uma avaliação positiva. Portanto, nós temos aqui exemplos de títulos inferenciais, que não dizem explicitamente ou diretamente a opinião a ser desenvolvida, mas que convidam a leitura e sinalizam uma perspectiva inferencial. Então, essas três possibilidades de títulos podem aparecer em artigos de opinião que circulam na sociedade. Agora vamos abordar o segundo critério da primeira dimensão. Marcas linguísticas presentes no texto permitem distinguir a voz do articulista de outras vozes. Aqui nós entramos na questão da voz autoral em relação às vozes não autorais. Um artigo de opinião pode ser todo produzido em voz autoral, principalmente quando o articulista é um especialista, é um conhecedor do tema que está sendo abordado. Ele pode compartilhar as suas próprias experiências e as suas próprias análises acerca do tema. Entretanto, há situações e há determinados temas que o articulista não detém todo o conhecimento especializado sobre o tema. Nessa situação, ele precisará lançar mão de outras vozes, de outros textos que ele leu, ou de outras situações que ele observou e que poderão ser utilizadas como recursos argumentativos em seu texto. Vamos ver algumas dessas marcas. Nós temos aqui um trecho de um artigo de opinião de Patrícia Trunfo. Nesse artigo de opinião, a voz da articulista aparece integrada a um grupo social a que ela se representa como pertencente. E ela faz isso por meio da primeira pessoa do plural, nós. Vamos ver o exemplo. Nenhum movimento pode sobrepor a sua bandeira à do Rio Grande ou à do Brasil, pois todas as bandeiras inserem-se numa mesma história, simbolizada por nosso estandarte comum. Assim, reconhecendo a necessidade do respeito às diferenças, precisamos valorizar o que nos é comum, a história do nosso estado, do nosso país, elemento que nos aproxima, identificando-nos como povo, como nação, fortalecendo-nos para brigarmos juntos por nossos direitos, mesmo que essa história passe por fatos nem sempre elogiáveis, em alguns momentos reprováveis, às vezes não tão bem contados ou interpretados.
Afinal, preferimos um Estado forte ou um governo forte? Qual bandeira queremos? A que nos une e fortalece ou a que nos separa e enfraquece? Vejamos que aqui há várias ocorrências da primeira pessoa do plural, seja em pronomes possessivos, seja em desinências de verbos, seja em pronomes pessoais. A recorrência do pronome nós, ou da primeira pessoa do plural, deixa claro que a voz da articulista está presente neste texto, mas ela não aparece sozinha, né? Ela aparece integrada a um grupo social, que neste caso pode também incluir o leitor, se o leitor deste texto se sentir pertencente também a esse grupo social. Agora vejamos um exemplo em que a voz autoral aparece sozinha. Apenas o autor marca sua presença por meio da primeira pessoa do singular. Aqui nós temos um exemplo, um excerto de um artigo publicado na Zero Hora. Recentemente, cunhei expressão breve adequada ao laconismo do Twitter. Vivemos a era da intransigência. Acostumada a escrever sobre temas internacionais, recebo elogios de uns e críticas de outros. Normal. O ruim é que as críticas, cada vez mais, vêm acompanhadas de agressões. Suponho que tenha a ver com a amplificação provocada pelas redes sociais, a leviandade e ao efeito manada. Aqui nós percebemos uma recorrência do uso de verbos conjugados em primeira pessoa do singular. A escolha por essa pessoa denota a presença pessoal do articulista como único responsável pelas declarações que está fazendo com relação à sua experiência frente à reação de leitores a partir de uma expressão que ele próprio cunhou num meio eletrônico. Outra forma de manifestar opinião e de marcar presença autoral nos textos de uma forma não explícita. Nesse caso, a presença do articulista aparece por meio de outras marcas linguísticas que não a primeira pessoa. Ele faz uso da terceira pessoa, seja na voz ativa, seja na voz passiva, mas a sua opinião é manifestada por marcas avaliativas, como índices de avaliação, modalizadores ou intensificadores. Vejamos alguns desses exemplos neste texto. É desanimador, profundamente desanimador, assistir na televisão várias vezes ao dia as propagandas que mostram craques da seleção brasileira de futebol induzindo a população a ingerir bebida alcoólica. Realmente, o técnico Dunga e jogadores que integram ou já integraram a seleção ali estão presumivelmente por dinheiro, a estimular aqueles que os admiram a esse vício, que representa drama dos mais sérios para milhões de pessoas neste país, o alcoolismo. Não se pode imaginar que isso seja feito de graça, e sim por dinheiro. Aqui nós temos uma opinião bem marcada por parte do articulista, mas vejam que em nenhum momento ele utiliza a primeira pessoa. Em vez disso, ele utiliza índices de avaliação, como desanimador, profundamente desanimador. A presença do advérbio profundamente e a repetição do adjetivo desanimador intensificam essa avaliação. Também há a presença de um modalizador, realmente, em que ele confirma, em que ele busca enfatizar o seu posicionamento frente ao comportamento dos jogadores da seleção brasileira. Presumivelmente é mais um modalizador situado no eixo da probabilidade, em que ele levanta uma hipótese acerca da razão para esse comportamento. E também um outro modalizador em que ele sinaliza outra hipótese, porém negando essa hipótese por meio de uma negativa. Portanto, vejamos que aqui há sim a presença da voz autoral, mas marcada por outros recursos linguísticos.
Vejamos agora exemplos de marcas linguísticas que sinalizam a presença de outras vozes, as vozes externas, que são trazidas ao artigo para confirmar, para desenvolver o tema ou comprovar o posicionamento, de modo a servir até mesmo como estratégias argumentativas, seja para confirmar teses, seja para contra-argumentar. Vamos ver alguns exemplos. Uma das formas de introduzir outras vozes no artigo é por meio do relato. O relato pode se manifestar de diferentes maneiras. A maneira mais típica, mais frequente, é por meio de verbos de sende, que é um recurso gramatical extremamente importante para se poder citar outras vozes nos textos. No caso, fazer uma paráfrase, né, uma referência indireta ao conteúdo atribuído à autoria de outras pessoas. Aqui nós temos, num artigo, duas ocorrências de relatos. Não se pode imaginar que isso seja feito de graça, e sim por dinheiro, aquilo que o conselheiro Acácio chamava com ironia de vil metal. Vejamos que aqui nós temos, nesse primeiro parágrafo, um relato atribuído ao conselheiro Acácio, e o verbo dicende chamava introduz o conteúdo, com ironia de vil metal. A segunda ocorrência de relato está no próximo parágrafo. Os profissionais da área publicitária sempre dizem que a filosofia por trás da propaganda está baseada na velha observação de que todo homem é na realidade dois homens, o homem que ele é e o homem que gostaria de ser. Essa filosofia, essa ideia, então, está sendo relatada e atribuída aos profissionais da área publicitária. E o verbo dicende, dizer, articula a voz dos profissionais da área publicitária ao conteúdo a eles atribuído. Vamos ver outro modo, um outro recurso gramatical utilizado para construir relatos, também com a função de trazer vozes externas para o artigo de opinião. Neste exemplo, nós temos o uso de adjuntos de conformidade, um recurso gramatical também extremamente necessário e importante de ser utilizado quando se precisa trazer outras vozes, não só em artigos de opinião, mas também em vários outros gêneros que se utilizam dessas estratégias. Neste exemplo nós temos: rumamos agora, felizmente, para um grupo de nações, juntamente com França, Canadá, Portugal, Bélgica e Estados Unidos, onde a proibição já é uma realidade. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral, em pouco mais de uma década, os gastos de candidatos e partidos em campanhas eleitorais tiveram um vertiginoso aumento. Observem que aqui nós temos uma informação de que houve aumento dos gastos dos candidatos e partidos em campanhas eleitorais. Então, este aumento é uma informação que o articulista não quer com ela se responsabilizar. Ele usa como fonte dessa informação o Tribunal Superior Eleitoral. E para introduzir essa voz, ele faz uso então da função sintática de adjuntos de conformidade. Veremos outro exemplo desse recurso gramatical servindo para introduzir uma voz externa. Segundo muitos cientistas políticos, uma imprensa livre é condição sine qua non para o bom funcionamento dos preceitos democráticos. Aqui, o adjunto de conformidade, segundo muitos cientistas políticos, serve para atribuir a autoria da informação que segue. A imprensa livre é condição para o bom funcionamento dos preceitos democráticos. Essa opinião, essa tese, então, está sendo atribuída aos cientistas políticos. Outra maneira de introduzir vozes externas é a citação. Citação é diferente de relato. Enquanto o relato é uma construção parafrástica, no sentido de reformular ou resumir, sintetizar a informação trazida na voz externa, a citação é a reprodução fiel ao que a voz externa mencionou, seja por escrito, seja oralmente. Vejamos um exemplo neste artigo. Também nunca se viu o cantor Roberto Carlos, tão em voga nestes dias, prestar-se a esse comportamento abominável. Aqui o articulista se refere
a fazer propagandas de bebidas alcoólicas. Décadas atrás, quando uma frase de sua autoria era repetida por todo o Brasil, "É uma brasa, mora?", conta-se que lhe ofereceram uma fortuna para que dissesse "É uma", e a marca de cerveja, mora, mas ele se recusou e assim o seu exemplo se manteve íntegro. Aqui o articulista está fazendo uso de uma estratégia para mostrar que há determinadas celebridades, pessoas famosas na mídia, que não se prestaram em troca de dinheiro a fazer publicidade de marcas de cerveja. Para dar mais força a esse argumento, o articulista faz uso da citação, que é sinalizada no texto por meio de aspas. A presença das aspas indica que essas frases reproduzem exatamente o que a voz externa teria dito. O recurso gráfico, portanto, utilizado para indicar citação são as aspas. Passemos agora para a segunda dimensão dos critérios de avaliação dos artigos de opinião dos processos seletivos da UFSM. A segunda dimensão diz respeito à adequação ao propósito comunicativo do texto e ao conteúdo que ele desenvolve. Essa dimensão ela é composta de 4 critérios. Vamos agora trabalhar com cada um deles. O primeiro critério da segunda dimensão diz respeito à questão proposta para discussão. Tem a ver com o tema solicitado para que seja abordado no artigo. Essa questão proposta precisa ser contextualizada e abordada com unidade e progressão ao longo do texto. Vejamos alguns exemplos de como isso acontece em alguns artigos de opinião. Com relação à contextualização do tema, há 2 maneiras gerais de fazer isso. Uma delas é apresentar a situação-problema de maneira geral. Por exemplo, quem acha que o comportamento dos jovens e de muitos adultos que não desgrudam os olhos e os dedos na tecla do celular quando estão em grupo é apenas sinal de falta de educação ou de respeito com quem está em volta, pode começar a se preocupar com outras questões mais sérias. A situação é apresentada de maneira geral, comportamento dos jovens e de muitos adultos. Esse comportamento, que é delimitado para a relação com as tecnologias, é apresentado não de uma forma específica ou a partir de um exemplo concreto, mas sim é apresentado de modo geral. Outras maneiras de contextualizar o tema é por meio de acontecimentos específicos, que podem ser acontecimentos que estão em voga na mídia no momento em que o texto foi produzido, ou que fazem menção a fatos que já aconteceram há tempos atrás, mas que envolvem questões que precisam ainda ser analisadas e discutidas. Nessa modalidade de contextualização do tema, as exemplificações funcionam muito bem. Por exemplo, há 3 meses, um homem foi amarrado nu a um poste no Rio de Janeiro. Era bandido, diziam. Há 13 dias, uma mulher foi linchada no Guarujá, em São Paulo. Era sequestradora de crianças, pensaram. O primeiro caso gerou polêmica, especialmente porque muitos defenderam o que ocorreu. Do segundo caso, todos quiseram se distanciar. Afinal, a mulher linchada até a morte era inocente. Este parágrafo introduz a questão da justiça pelas próprias mãos. Para introduzir esse tema, o articulista escolheu trazer 2 situações, 2 eventos que estavam sendo noticiados na mídia no momento em que ele produziu esse texto, que foi em maio de 2014. 2 acontecimentos que geraram bastante polêmica na sociedade. A partir desses acontecimentos, ele começa a discutir o tema relacionado a fazer justiça pelas próprias mãos. E ele já sinaliza que ele não será favorável a esse procedimento. Com relação à unidade temática, que é um outro aspecto fundamental em qualquer texto, uma vez que todo texto precisa estar norteado por um tema, para que o texto não tangencie esse tema, nem fuja ao tema proposto,
alguns recursos linguísticos podem ser utilizados. Neste mesmo texto que nós já lemos, de Jairo Bauer, sobre os perigos de estar sempre conectado, o que está destacado em verde são elementos linguísticos pertencentes ao mesmo campo semântico. Neste caso, foram utilizados hiperônimos como conectado, o fenômeno. Também foram utilizados uma série de hipônimos, como celular, internet, redes sociais, computadores. São elementos linguísticos que pertencem ao campo semântico de tecnologia. Também é possível usar sinônimos e também é possível repetir determinados elementos quando necessário para a manutenção do tema, como, por exemplo, neste texto foi repetida a palavra celular. Na sequência do texto, nós vemos que há mais elementos linguísticos sinalizados em verde, porque são os que sinalizam o campo semântico do tema. Novamente, nós temos a ocorrência de mensagens pelo celular, mandar um texto ou um e-mail, comportamento, que é um hiperônimo que faz referência a essa postura de estar sempre conectado. Celulares e internet onipresentes, que diz respeito à frequência dessa conexão. Usar essas tecnologias é um elemento que se constitui de um pronome demonstrativo que faz referência ao que já foi dito, e tecnologias é um hiperônimo que abrange todos os hipônimos referentes à tecnologia, como celular, computador, internet. E aparelho, que também aqui está funcionando como um hipônimo. Esses elementos, então, vamos observar que eles aparecem em todos os parágrafos que compõem o texto. É necessário que o campo semântico do tema esteja realizado em todos os parágrafos do texto, pois é isso que garantirá a unidade temática. Agora vamos abordar o segundo critério da dimensão 2, a tese. A tese resume o ponto de vista do articulista, é compatível com o tema proposto e regula as inter-relações textuais. Nós teremos de ver aqui que há aspectos relacionados à tese para que ela possa ser legível, compreensível num texto como um artigo de opinião. Vamos considerar o aspecto da tese que regula as interações textuais. Há vários recursos linguísticos que podem ser usados para sinalizar a tese. Falaremos mais sobre esses recursos na dimensão 3. Neste momento, cabe lembrarmos os índices de avaliação, que são recursos linguísticos bastante frequentes para indicar a tese de um texto. Vamos ver um exemplo, voltando para o exemplo do artigo de Jairo Bauer. Observem que desde o título já há um índice de avaliação, que é a palavra perigos, que sinaliza uma atitude negativa em relação à situação de estar sempre conectado às tecnologias. Em cada parágrafo, nós também podemos observar índices de avaliação também negativos, que vão demarcando a opinião do articulista com relação a esse fenômeno, com relação a esse comportamento de jovens e adultos. Observem o uso, por exemplo, das palavras preocupar e questões mais sérias no primeiro parágrafo. Também temos a palavra piorar no segundo parágrafo, que também contribui para construir uma imagem negativa desse comportamento dos jovens e adultos em relação às tecnologias. Nos parágrafos seguintes, há mais índices de avaliação. No terceiro parágrafo, nós temos a expressão tirar do rumo. Tirar do rumo também é uma avaliação negativa. No quarto parágrafo, nós temos um modalizador claramente que sinaliza uma postura de certeza ou convicção em relação ao que se declara, e um comportamento cada vez mais comum que atribui uma relação de frequência, de banalização desse uso entre jovens e adultos.
E ainda, correm maior risco. Correr risco é uma avaliação também negativa relacionada a uma consequência negativa desse comportamento no contexto do trânsito. E por fim, na conclusão, novamente avaliações negativas aparecem, mas no sentido de proposta. Nesse caso aqui, as avaliações são positivas, porque o articulista apresenta uma alternativa ao comportamento, a esse comportamento considerado perigoso. Ele propõe algo que ele considera adequado e seguro, né? Começar a discutir com os jovens um momento mais adequado e seguro para usar essas tecnologias. E faz uma proposta: que tal desligar e prestar um pouco mais de atenção à aula e ao trânsito? Esses recursos linguísticos sinalizam uma proposta construída pelo autor no sentido de amenizar, né, de diminuir os perigos de estar sempre conectado. Agora vamos verificar quando que a tese é compatível com o tema proposto. Numa situação de avaliação, como um vestibular, um concurso, que solicita um artigo de opinião, é importante sempre a presença da tese. Entretanto, uma tese que não esteja compatível com o tema proposto na prova não vale, ela não surtirá o efeito esperado. Portanto, é importante cuidar se a tese funciona como uma resposta para o tema proposto na prova. Vamos fazer um exercício acerca disso. Com qual dos comandos o artigo Os Perigos de Estar Sempre Conectado é compatível? Imaginemos que este seja uma parte de um comando constante de uma prova. Escreva um artigo de opinião sobre o uso frequente de tecnologias em ambientes diversos. Este comando está sendo atendido pelo artigo que lemos, Os Perigos de Estar Sempre Conectado? Sim, podemos dizer que sim, uma vez que o uso frequente de tecnologias aparece no artigo de opinião por meio de vários elementos, como estar sempre com os dedos e os olhos grudados, é comum, o uso frequente. Tecnologias, que é um hiperônimo que aparece especificado no artigo de opinião por meio de celular, internet, redes sociais. Em ambientes diversos aparece no texto e são dois ambientes escolhidos pelo articulista para desenvolver essa questão. Ele escolheu o ambiente da sala de aula e o ambiente do trânsito, no que se refere especificamente ao condutor de um veículo. Vamos ver outro exemplo de comando para analisarmos. Em um artigo de opinião, discuta esta questão: quais as consequências do uso frequente de tecnologias por jovens e adultos? Imaginemos que este comando esteja na prova. O texto, Os Perigos de Estar Sempre Conectado, responde a essa pergunta? Podemos dizer que sim, porque o texto aborda as consequências, sim, quando diz os perigos. Quais foram os perigos abordados no texto? No caso do contexto da sala de aula, até mesmo os alunos mais brilhantes podem sair do rumo, podem ter seu rendimento diminuído. E no contexto do trânsito, os riscos maiores de acidentes. O uso frequente de tecnologias está também marcado pelo campo semântico que vimos no texto. E jovens e adultos, sim, aparecem desde a introdução referências aos jovens e também a adultos. Portanto, o texto Os Perigos de Estar Sempre Conectado é compatível com este comando. Analisemos mais um exemplo. Produza um artigo de opinião sobre o uso frequente de tecnologias pelas crianças. Vejamos que aqui o artigo analisado realmente aborda o uso frequente de tecnologias. Entretanto, não faz em nenhum momento referências às crianças, que seria um outro agente e envolveria uma outra situação a ser analisada. Portanto, nós verificamos que em relação a este comando,
o artigo Os Perigos de Estar Sempre Conectado produziu um tangenciamento. Ele abordou parcialmente o tema proposto no comando. Numa situação de avaliação, isso implica uma relativização da nota a ser atribuída ao texto. Vejamos um último exemplo de comando. Discuta em um artigo de opinião o uso de jogos eletrônicos pelas crianças. Vejam que em nenhum momento o texto Os Perigos de Estar Sempre Conectado abordou especificamente a questão dos jogos eletrônicos e não mencionou a situação das crianças. Portanto, aquele texto não atende a esse comando, né? É um caso de fuga ao tema. E, numa situação de avaliação, num processo seletivo, esse texto receberia a nota 0. Portanto, aqui nós queremos mostrar a importância de se observar a compatibilidade da tese defendida no texto com o tema proposto na prova. Passemos ao terceiro critério da segunda dimensão, os argumentos. Aqui é importante que o produtor considere se os seus argumentos apoiam-se em outras vozes e ou em evidências dos fatos que corroboram a validade da tese para fazer ponderações e ou refutar coerentemente argumentos contrários. Esse critério dá liberdade para que o produtor do artigo de opinião escolha que estratégias ele vai utilizar para desenvolver o seu ponto de vista. Ele pode fazer uso de evidências com base em exemplos de experiências pessoais, com base em fatos, acontecimentos que ele presenciou na mídia, na sociedade ao seu redor, com base em testemunhos de autoridade, com base em informações que ele leu em livros, que ele leu em textos em geral. E ele pode fazer essas relações para fortalecer a sua tese, no sentido de comprovar as suas declarações, ou ainda ele pode usar as informações para refutar argumentos contrários, fazendo uso da estratégia da contra-argumentação. Ele pode escolher uma ou mais estratégias argumentativas para construir o seu texto. Normalmente, os artigos de opinião que contêm várias estratégias argumentativas costumam ser melhores, costumam promover mais facilmente a adesão por parte do leitor. Vamos ver isso na prática? Aqui trazemos alguns exemplos de estratégias argumentativas. Lembrando que não estamos esgotando todas as estratégias, são apenas aquelas mais utilizadas em artigos de opinião. Iniciemos pelo testemunho de autoridade. Ainda fazendo referência ao artigo de Jairo Bauer, Os Perigos de Estar Sempre Conectado, no segundo parágrafo do artigo, o articulista faz uso de um testemunho de autoridade por meio de dados de pesquisa. Ele diz: um estudo da Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, noticiado recentemente pelo jornal britânico Daily News, mostra que mesmo os alunos mais inteligentes podem piorar seu desempenho acadêmico quando o uso de celulares, tablets ou notebooks torna-se frequente em sala de aula. Foram avaliados 500 alunos de psicologia. Todos eles, mesmo aqueles com melhores habilidades intelectuais, tiveram uma queda de rendimento e notas à medida que crescia o uso da internet durante as aulas, olhando notícias, respondendo a e-mails ou publicando nas redes sociais. Observemos que aqui foi utilizada uma fonte de pesquisa, um estudo da Universidade Estadual de Michigan. Essa pesquisa foi publicada numa mídia, no jornal britânico Daily News. Então aqui está contextualizada a fonte de onde essa informação foi extraída. Na sequência é explicada, é descrita como que essa pesquisa foi realizada, com quem foi realizada, 500 alunos de psicologia, qual foi o objetivo da pesquisa e o resultado a que chegou. Por meio dessas informações, o articulista busca comprovar a sua tese de que usar as tecnologias num ambiente não apropriado, como uma sala de aula,
pode ser perigoso no sentido de causar um problema de rendimento, né? De atrapalhar o rendimento, os estudos dos estudantes, dos acadêmicos. Vejamos outro exemplo de testemunho de autoridade em um outro artigo. Dizia-se que não houve no Brasil discriminação racial, a exemplo dos Estados Unidos. No entanto, em relação a este tema, Gilberto Freire estava errado. E isso não foi provado há pouco tempo, não. Faz mais de 50 anos que... Aqui o autor faz uma afirmação. Ele afirma que a tese de Gilberto Freire, de que não existe discriminação racial no Brasil, não é válida. Ele refuta essa tese. E diz que isso já foi provado há muito tempo, há mais de 50 anos. Para comprovar que isso aconteceu e para dar credibilidade a essa informação, ele traz os sociólogos paulistas Florestan Fernandes e Fernando Henrique Cardoso, afirmando que eles comprovaram um sistema escravista cruel e desumano. Portanto, aqui nós percebemos que o articulista chama outras vozes. Ele traz as vozes de sociólogos que fizeram estudos sobre esse tema, que comprovaram uma tese sobre esse tema, e ele traz esse testemunho de autoridade para fortalecer a sua opinião, uma vez que o articulista ele se alinha a essa tese demonstrada por esses sociólogos. Portanto, além de usar dados de pesquisa, como vimos no exemplo anterior, é possível também usar a voz de especialistas como testemunho de autoridade diante de uma declaração. Outra estratégia argumentativa muito utilizada em artigos de opinião são as evidências. Essas evidências elas podem se apresentar de diferentes maneiras. A forma mais frequente de se evidenciar um argumento é por meio da exemplificação. Vamos ver isso num artigo de opinião. No momento em que esse engodo, e aqui o engodo, o articulista se refere às publicidades de cerveja em que participam celebridades, se processa pelas televisões brasileiras, é curioso observar que o mais expressivo jogador de futebol de todos os tempos, o incomparável Pelé, nunca apareceu em anúncios associando sua imagem à bebida. Essa conduta, sem nenhuma dúvida, serviu para que Pelé sempre seja visto com respeito. Esse artigo foi publicado em maio de 2010. Isso significa que até maio de 2010, segundo o articulista, Pelé pode ser considerado um exemplo de integridade, uma vez que, segundo o articulista, Pelé nunca teria sido visto em propagandas de cerveja. O Pelé aqui é utilizado como um exemplo, uma evidência de que nem sempre as celebridades precisam se deixar levar por dinheiro, que eles, por serem pessoas públicas que têm visibilidade na mídia, podem influenciar o comportamento de outras pessoas, principalmente de jovens. Então, para comprovar isso, o articulista traz um exemplo que serve de evidência para a sua tese. Outra estratégia argumentativa muito frequente nos artigos de opinião, e isso faz todo sentido, que é a contra-argumentação, pelo fato de uma das funções sociocomunicativas do gênero artigo de opinião ser levantar polêmica, discutir temas controversos. Em função de haver polêmica, que a contra-argumentação se torna uma estratégia fundamental. Vamos ver como que ela pode ser realizada linguisticamente nos textos. Alguns insistem em defender a democracia racial. Somos todos iguais, continuam afirmando. Vejam que essa passagem destacada em negrito traz a tese, né, de algumas pessoas que defendem a igualdade racial.
Para isso, o autor traz uma citação que reproduz uma frase muito comum entre as pessoas que defendem a democracia racial. Na sequência, o articulista concorda parcialmente com isso, com essa ideia, quando ele diz: biologicamente, sim, temos as mesmas capacidades e habilidades. Com relação ao contexto biológico, o articulista demonstra alinhamento a essa ideia de que, sim, somos todos iguais, biologicamente. Na sequência do texto, o autor escolhe uma conjunção adversativa, mas, e esse recurso gramatical sinaliza que, a partir daí, o articulista não mais se alinhará totalmente à ideia de que somos todos iguais. Neste momento, nós percebemos que o que foi dito antes, que está em negrito, funciona como um argumento do oponente, o argumento que está em outra voz, uma voz externa. A partir dessa conjunção adversativa, começa então a construção do contra-argumento, que aparecerá na voz autoral, embora algumas vezes também o contra-argumento possa ser enriquecido por outras vozes. Neste caso, socialmente somos desiguais, não somos tratados com o mesmo respeito. Observemos aqui que o articulista discorda da igualdade racial no que se refere ao aspecto social. Ele contra-argumenta, ele refuta a tese de que somos todos iguais ao considerar o aspecto social do tema abordado. E ele justifica: não somos iguais socialmente. Por quê? Porque não somos tratados com o mesmo respeito. Embora não haja a presença da conjunção porque, essa relação de explicativa está subentendida na sequência do texto. E é por isso que nós podemos dizer que aqui nós temos também a progressão temática, em que uma informação nova é acrescentada às frases que seguem o texto e que possibilitam fazer com que a discussão progrida de uma forma coerente e compatível não só com o tema, mas também com a tese que o autor está defendendo no artigo. Vamos ver mais um exemplo de contra-argumentação. Aqui, nesse mesmo exemplo, aliás, em que aparece a contra-argumentação, também nós podemos perceber, na sequência do desenvolvimento desse argumento, a combinação de uma outra estratégia que nós já vimos. Essa estratégia ela é sinalizada pelo conectivo prova disso. Prova disso é uma expressão que serve para fazer um gancho, uma relação entre a ideia apresentada antes com as informações que virão na sequência, o que também contribui para que o texto tenha progressão temática. Prova disso foi o caso do goleiro Aranha dos Santos, que foi xingado com tons raciais na arena do Grêmio. Considerando que esse texto foi publicado em 15 de setembro de 2014, essa informação veio ao encontro da tese defendida pelo articulista, que é um acontecimento bastante próximo ao momento em que esse artigo foi produzido e que serve, portanto, como uma estratégia argumentativa. Esse é o caso do exemplo. O exemplo do goleiro Aranha funciona como uma evidência para provar que socialmente somos desiguais. E a razão para isso é a ausência de respeito. Vamos ver mais um exemplo em que estratégias argumentativas estão combinadas. Com isso, queremos mostrar que um parágrafo ou um texto todo pode fazer uso de várias estratégias argumentativas para construir a sua argumentação e provocar a adesão dos leitores ao ponto de vista que está sendo defendido. Neste outro artigo, um segundo parágrafo do texto começa com a seguinte afirmação: reclama-se da falta de leitores no Brasil. Observemos que isso está na voz, numa voz geral. Reclama-se. O uso da passiva sintética constrói um sentido de generalização.
Na sequência, o articulista escolhe a conjunção adversativa no entanto, e com isso já sinaliza que vai contra-argumentar. O mais correto seria reivindicar melhores leitores. Essa frase, o mais correto seria reivindicar melhores leitores, indica o seu ponto de vista com relação à quantidade de leitores no Brasil. E na sequência, ele vai trazer alguns dados para buscar corroborar sua tese. Num censo nacional recente, identificaram cerca de 88 milhões de pessoas que leem. Observem que aqui ele fez uso de um dado de pesquisa, que é um dos modos de usar testemunho de autoridade. Se ele dissesse simplesmente que cerca de 88 milhões de pessoas leem na sua própria voz, isso poderia não ter credibilidade perante o leitor, uma vez que o articulista não faz parte de um instituto de pesquisa. Por isso ele precisa fazer referência a uma fonte, que é o Censo Nacional, situado num contexto recente. Na sequência, ele começa a fazer uma análise dessa situação. E o que está destacado ali em roxo é o que nós podemos chamar de raciocínio lógico. É uma estratégia argumentativa também muito utilizada para se analisar, para se refletir sobre uma situação da realidade. Aqui, o raciocínio é conduzido pelo articulista do seguinte modo: se usarmos esse número para fazer uma equivalência com o total da população brasileira, teremos um quadro crítico. Porém, os 88 milhões de leitores como parte ativa de um mercado consumidor é um quantitativo muito atraente. Dentro desse cenário, revelam que a média de leitura do brasileiro é de 4 livros por ano. Uma estatística magra, apesar de representar uma produção anual que supera os 300 milhões de exemplares, que se agrava diante dos caminhos precários pelos quais os leitores são conduzidos. Observemos que nessa reflexão, nessa análise que o articulista faz da quantidade de leitores que existem no Brasil, segundo o último censo, é feita de uma forma crítica, mas promissora no que se refere ao mercado consumidor. Então, isso leva a perceber para o articulista que a qualidade de leitura não está satisfatória. E é esse o ponto que ele vai discutir, que ele busca mostrar para os leitores. Que o mais importante não é só a quantidade de leitores, mas muito importante de se considerar é a qualidade da leitura. Agora, analisadas as estratégias argumentativas, vamos ver o quarto critério da segunda dimensão, a conclusão. Uma vez introduzido e desenvolvido o texto com relação à tese e argumentos, chega o momento de concluir essa argumentação. E essa conclusão precisa ser feita de modo a reforçar o ponto de vista do articulista, ou uma outra possibilidade, que pode ser feita alternativamente ou junto com o reforço do ponto de vista, é propor alternativas para a questão analisada. Se a questão envolve um problema, uma proposta de solução para esse problema pode estar explicitado na conclusão. Se a tese ao longo do texto já foi uma proposta de solução para o problema, então na conclusão basta reiterar a importância dessa proposta e suas vantagens caso ela seja implementada na prática. E para isso, então, o reforço do ponto de vista se torna fundamental. Vejamos um exemplo em que a conclusão reforça o ponto de vista desenvolvido no artigo. No artigo de César sobre a participação de jogadores da seleção brasileira e outras celebridades em propagandas de bebida alcoólica, ele chega à seguinte conclusão: pessoas que se destacam e se tornam públicas, como é o caso de atletas, jogadores e artistas, estão permanentemente sob a luz dos holofotes
e deveriam ter um mínimo de respeito ético em relação ao país que lhes permitiu a consagração. Enfim, deveriam devotar amor ao Brasil e aos brasileiros, e não ao dinheiro. Ao longo de todo o artigo, o autor buscou comprovar que o que move muitos artistas e atletas a fazerem propaganda de bebida alcoólica, de um produto que não é considerado adequado, recomendado, principalmente perante jovens e crianças, e que acaba sendo um fator de problemas sociais muito sérios, para buscar mostrar o motivo que leva essas pessoas públicas a fazerem isso, é o dinheiro. O tempo todo, ao longo do texto, ele traz uma série de informações sobre isso e busca contrapor a exemplos de outras celebridades que não fizeram isso, que não se deixaram levar pelo dinheiro. A conclusão vem em forma de um reforço desse ponto de vista, em que, para o articulista, essas pessoas públicas não deveriam se deixar levar pelo dinheiro, porque representam muitas questões importantes para os brasileiros e podem servir de exemplo e, com isso, influenciar outros comportamentos. Agora vejamos um exemplo em que a conclusão propõe alternativas para a questão analisada. Voltando para o exemplo do artigo do Jairo Bauer sobre os perigos de estar sempre conectado, ele conclui o texto com uma proposta bastante clara, uma proposta explícita do que os leitores que frequentam sala de aulas e que conduzem veículos devem agir, como que eles devem se comportar. Ele faz das duas maneiras. Primeiro, ele reforça o seu ponto de vista, levantando uma discussão. Quando diz, é importante discutir com os jovens o momento mais adequado e seguro para usar essas tecnologias. E por meio de uma pergunta retórica, ele lança a sua proposta. Que tal desligar o aparelho e prestar um pouco mais de atenção à aula e ao trânsito? Por meio dessa pergunta retórica, ele convida os leitores do artigo a agir dessa maneira, desligar celulares, tablets, notebooks, computadores, enquanto estiverem assistindo às aulas e principalmente enquanto estiverem dirigindo, justamente para evitar os problemas, os perigos que foram anunciados no título do artigo. Um outro exemplo de conclusão em que tanto o ponto de vista quanto propostas de alternativas aparecem explicitadas, vamos ver nesse artigo publicado no Observatório da Imprensa. A conclusão começa assim: conforme pode ser aferido neste breve artigo, em nosso país não basta somente liberdade de expressão. O que está em vermelho reforça, reitera a tese que foi defendida ao longo do texto. O autor defende que a liberdade de expressão é importante, mas não é suficiente. Algo mais é necessário, e então vem a sua proposta. É preciso que haja a completa democratização dos meios de comunicação de massa. Na sequência, ele reforça isso, mostrando qual é a finalidade da completa democratização dos meios de comunicação de massa e, ao final, reforça a sua proposta. Diante dessa realidade, uma sociedade verdadeiramente livre deve passar inexoravelmente pelo fim do vergonhoso oligopólio midiático. Ao longo do texto, o autor argumentou acerca de ser a mídia um dos principais fatores a interferir, principalmente no contexto eleitoral, de fazer decisões para os rumos da sociedade. E ele avaliou isso negativamente. Por isso, a alternativa que ele dá para resolver esse problema é haver uma completa democratização, de modo que a mídia não seja a principal, que principalmente toma decisões com relação às ações sociais. Agora passemos para a terceira dimensão, que se compõe de 4 critérios
E nessa dimensão, é como se colocássemos os textos num microscópio e fôssemos analisar o funcionamento da linguagem em termos de recursos discursivos, recursos lexicogramaticais que realizam os significados dos textos. É importante aqui considerar uma perspectiva de gramática funcional. Como que a língua funciona nos textos e que recursos o sistema linguístico disponibiliza para os seus usuários para combinar palavras, expressões e estruturas gramaticais que contribuem para construir toda a argumentação. Vamos ver então cada um desses critérios a partir de agora. O primeiro critério da terceira dimensão é a seleção lexical. É importante que o produtor do texto verifique se as suas escolhas de vocabulário estão apropriadas ao campo semântico do tema, uma vez que ele não pode fugir nem tangenciar ao tema. É importante também verificar se as suas escolhas de palavras e expressões corroboram a tese que ele pretende defender e também se essas seleções lexicais estão de acordo com as estratégias argumentativas que ele escolheu utilizar em seu texto. Vejamos alguns exemplos de recursos linguísticos que possibilitam esse funcionamento. No texto de Jairo Bauer, Os Perigos de Estar Sempre Conectado, nós observamos o uso de modalizadores. Neste caso aqui, de grau médio. O que é o grau médio? Modalizadores de probabilidade que situam a declaração num nível médio de probabilidade. No caso ali, ele usou o verbo poder. Quando ele diz que quem acha que o comportamento de jovens que estão sempre conectados é falta de educação, pode começar a se preocupar com outras questões mais sérias. Aqui, o verbo modal pode indica uma probabilidade, um convite do articulista a pensar nessa questão. Na sequência ainda do texto, ele traz uma outra probabilidade, né, a partir do estudo da Universidade de Michigan. Os alunos mais inteligentes podem piorar seu desempenho acadêmico quando estão usando tecnologias em sala de aula. Ele não afirma categoricamente, ele levanta uma possibilidade. Existe a possibilidade de piora do rendimento acadêmico, mesmo os alunos mais inteligentes, mesmo os mais brilhantes, em função da atenção ser desviada, né, do foco da aula perante o uso de tecnologias. Também é possível usar modalizadores de probabilidade em grau baixo. Esse sentido ele pode ser escolhido pelo articulista quando o articulista deseja não se comprometer muito com o que diz. Ele levanta uma hipótese, né, que é, vamos dizer assim, menos comprometedora. Nesse exemplo, no exemplo de um texto publicado na revista Época, o articulista usa o modalizador talvez. Talvez o Brasil mereça mesmo ter como voz única a ex-guerrilheira e eterna vítima da ditadura, dizendo as coisas certas em rede obrigatória de rádio e TV. Aqui, o uso de talvez levanta uma declaração bem mais hipotética, sinalizando, assim, uma possibilidade de situação. No outro exemplo, o articulista escolheu a expressão quem sabe, quando ele está propondo a bicicleta como uma alternativa para o transporte das pessoas. Então ele diz que para que o uso da bicicleta se torne uma real possibilidade de transporte, também será preciso garantir a segurança dos ciclistas para que as bikes ocupem e transformem a paisagem de nossas cidades. E quem sabe consigamos construir um futuro mais humano e sustentável. Aqui a hipótese é marcada com relação à consequência do uso da bicicleta como meio de transporte. Uma consequência possível, remota, é construir um futuro mais humano e sustentável. Ainda é possível usar modalizadores de probabilidade num grau alto de assertividade.
Aqui, os modalizadores de probabilidade indicam que o articulista está fortemente comprometido com o que diz e quer destacar essa informação ou essa tese. Nesse exemplo, o articulista usou a expressão temos a certeza de, ter a certeza de, estar certo de, com certeza, certamente. São variáveis de um mesmo sentido, de convicção. Ele diz, quando levamos em conta a quantidade de blogs e resenhistas que pipocam Brasil afora, temos a certeza de que não faltam leitores. Então, quando ele afirma ter a certeza de que não faltam leitores, ele se compromete altamente com essa declaração, enfatizando, buscando enfatizar a verdade contida nela. Outra possibilidade de modalizar ou modular o discurso é por meio de moduladores de necessidade. Esse recurso linguístico é bastante utilizado, principalmente quando se quer destacar a necessidade, a obrigação, a importância de algo a ser pensado ou realizado. Nesse exemplo, o articulista usou vários moduladores. Ele disse que neste momento é crucial refletir antes de tomar posição, é importante compreendermos quais são os principais argumentos que estudiosos da temática defendem ou criticam, e diz que neste contexto é fundamental discutir e entender o mito da democracia racial. Aqui está bem destacado o posicionamento do articulista frente à necessidade de se posicionar, de discutir e entender o mito da democracia racial. Ele busca dessa forma a adesão do leitor quanto à sua tese de que a democracia racial não existe, é um mito, e isso é necessário de ser compreendido pelas pessoas. Moduladores de necessidade, então, são recursos extremamente importantes no texto argumentativo, principalmente quando envolvem problemas de ordem social. Outro recurso linguístico também muito utilizado como seleção lexical e que contribui para sinalizar a tese são os índices de avaliação, que já mencionamos lá na dimensão 2 quando falamos da tese. Mas aqui nós vamos ver mais detalhadamente aspectos semânticos de positividade ou negatividade. Vamos ver um exemplo de índices de avaliação que sinalizam uma perspectiva positiva. Aqui, neste texto, o articulista usou alguns elementos que sinalizam uma avaliação positiva em relação à liberdade de imprensa. Ele diz que uma imprensa livre é condição sine qua non para o bom funcionamento dos preceitos democráticos. Ele também avalia positivamente o fato que os diferentes setores sociais tenham a ampla oportunidade de defender os seus ideais políticos. E também considera a necessidade de uma sociedade verdadeiramente livre. Liberdade é também um valor considerado positivo socialmente. Mas também é possível verificar índices de avaliação que expressam uma opinião negativa, um descontentamento em relação à questão abordada. Isso nós verificamos com expressões como não basta. Ele diz que não basta liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão é avaliada como insuficiente. Ele também usa uma seleção lexical interessante e criativa para se referir às mídias. Ele diz os poderosos barões da comunicação, que faz um jogo de palavras para mostrar a sua crítica com relação aos proprietários de veículos de comunicação. Também ele associa a palavra democracia à ilusão retórica, mais um recurso figurado que traz uma carga semântica negativa no que se refere à palavra ilusão. E por fim ele usa o adjetivo vergonhoso, o fim do vergonhoso oligopólio midiático. Aqui ele avalia negativamente o poder que a mídia tem de tomar decisões e considera isso vergonhoso. Outro
recurso linguístico também muito utilizado em artigos de opinião são os operadores argumentativos. Neste mesmo texto que estamos analisando, foram usados como operadores argumentativos somente. Em nosso país não basta somente liberdade de expressão, somente que ele não está trazendo uma informação, não é esse o objetivo. O objetivo dos operadores argumentativos é destacar, ressaltar dentro de uma escala, do mais alto ao mais baixo. Neste caso, destaca a insuficiência da liberdade de expressão. Também é utilizado o operador apenas, quando diz que a palavra democracia será apenas uma ilusão retórica. Apenas destaca a característica da democracia como uma ilusão de discurso, né? Como se a democracia existe apenas no discurso e não na prática. Também é utilizado aqui como na função de operador argumentativo verdadeiramente. O articulista poderia ter dito: uma sociedade livre deve passar pelo fim do oligopólio midiático. Mas, ao escolher a palavra verdadeiramente, o autor coloca em foco essa liberdade, dizendo que a liberdade de expressão, por não ser suficiente, ela só será suficiente no momento em que for verdadeiramente livre, no momento que a sociedade puder fazer as suas próprias decisões, no momento que os cidadãos puderem decidir por sua conta e não influenciados pela mídia. Outros recursos que podem funcionar como operadores argumentativos, que não foram usados nesse texto, mas que aparecem em muitos outros artigos de opinião, são pelo menos, até, ainda, já e tantos outros recursos que servem para enfatizar, destacar informações que servem de argumentos no texto. Outros recursos lexicais que também ajudam a construir, a demarcar a argumentação no texto são os quantificadores e os intensificadores. Nesse mesmo texto que estamos analisando, o articulista fez uso de alguns elementos que generalizam. De propósito, promove uma generalização para buscar destacar o seu posicionamento. Que, por exemplo, ele usa a palavra completa. É preciso que haja a completa democratização dos meios de comunicação. Porque, no seu ponto de vista, atualmente a democratização não é completa, é parcial. E ele defende que essa democratização seja completa, seja total. Também ele diz que isso é necessário para que os diferentes setores sociais tenham a ampla oportunidade. Não é uma oportunidade em si, mas é uma ampla oportunidade. Novamente, ele generaliza essa situação. E também intensifica no momento em que diz que os candidatos terão maior visibilidade para o grande público, ao criticar, né, o que a mídia faz de ter a prerrogativa exclusiva de decidir quais candidatos terão maior visibilidade para o grande público. Outros elementos que podem funcionar como quantificadores e intensificadores nos textos são todos, ninguém, tudo e nada. Entretanto, é importante que o produtor do artigo de opinião tenha consciência de como e quando é conveniente usar esses recursos, porque nem sempre a generalização é uma qualidade. Muitas vezes, generalizar pode não ser bom, pode ser um defeito na argumentação e pode gerar problemas, uma vez que nem todos os leitores poderão compartilhar daquela situação. Mas, quando se quer fazer uma crítica contundente a um problema social ou um determinado grupo social, recursos quantificadores de generalização podem ser úteis, desde que usados de maneira consciente. É possível também usar quantificadores e intensificadores para sinalizar parcialidade. É justamente o contrário da generalização. Quando o articulista não quer provocar generalização, ele pode se precaver de uma crítica ou de uma contra-argumentação por parte do leitor, fazendo uso de recursos de parcialidade. Neste exemplo,
O autor diz que muitos pensadores consideram que, além do executivo, do legislativo e do judiciário, a imprensa consiste em uma quarta instância de poder. Aqui ele não generaliza, não são todos os pensadores que pensam assim, são muitos pensadores. Ele poderia até citar alguns desses pensadores usando a estratégia do testemunho e da autoridade. Ao usar essa estratégia, o artigo ficaria ainda mais contundente, né, e consistente em termos de argumentação. Mas aqui, nesse trecho, o autor quantifica os pensadores com o propósito de não generalizar, uma vez que sempre há exceções. Outro exemplo em que quantificadores de parcialidade são utilizados é aqui. O articulista diz que livrarias e editoras padecem de uma síncope literária que abre espaço para a síndrome da celebridade. Porém, mesmo na tragédia há o consolo. Refresca a alma saber que uns poucos bons escritores encontrem público. Aqui o autor quantifica numa escala de grau baixo. É o contrário de muitos pensadores, no sentido de que a maioria pensa daquela forma. Aqui é o contrário. Poucos escritores encontram um público, dos escritores bem qualificados, encontram no mercado editorial de hoje o público, em função de toda essa crítica que o autor faz em relação à baixa qualidade dos leitores. Outros elementos linguísticos que podem servir para quantificar parcialmente a maioria, a grande parte, que estão situados numa escala maior, e a minoria, alguns que estão situados numa escala menor, de baixa quantidade. Aqui nós temos a bibliografia utilizada nesta videoaula e que fica como sugestão para que vocês possam complementar os estudos sobre gênero textual. Obrigada pela atenção e caso queiram mais informações, podem entrar em contato com a Cooperves.